Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997, Lei de Tortura. Nós faremos 1 ou 2 vídeos no máximo estudando esse assunto e, posteriormente, exercícios na mesma proporção de 1 ou 2 vídeos, exercícios que já caíram em concursos públicos. Vamos então direto ao assunto. Artigo 1º. Constitui crime de tortura constranger alguém, qualquer pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Não se limita no caput. Tem esses 3 fins, tem que ser com um desses 3 fins logo abaixo. Letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Nessa letra A, nós vimos, por exemplo, a figura de alguém, pode ser nessa letra A um policial torturando alguém para conseguir a informação a respeito de onde está o bandido, aquela do Tropa de Elite, por exemplo. Então, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Pode ser, por exemplo, alguém torturando um pai, torturando um filho para que o pai confesse alguma coisa. Letra B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Alguém sequestra, por exemplo, um dono de um banco e começa a torturar o filho dele para que ele provoque uma ação ou omissão criminosa. Por exemplo, furtar o dinheiro lá daquele banco. Outro exemplo, alguém tortura um médico para que ele deixe um dos seus pacientes morrer. Letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Existe o crime de discriminação racial. Esse aqui é ainda mais grave. Torturar alguém, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial, por ele ser de outra religião, por ele ser negro e por aí vai. Também é um crime de tortura do inciso 1. Nós vamos diferenciar no inciso 2 e no 3, e quando nós formos fazer os exercícios, isso vai ficar mais claro. Inciso 2. Constitui ainda crime de tortura submeter alguém, ainda é alguém, olha, sobre a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Neste caso aqui, pessoal, pessoa sobre sua guarda. Nesse caso, é muito comum de pai sobre filho. Quer outro exemplo? Funcionário de uma creche sobre um aluno. Então, pessoa, submeter alguém sobre que você tem guarda, sob poder ou autoridade. Nesse caso aqui, não entra, por exemplo, a tortura do marido contra a mulher. Nesse item 2 não, por quê? O marido não tem poder ou autoridade legal sobre a mulher. Ele pode até ser uma família patriarcal, mas legalmente não é. Com emprego de violência ou grave ameaça. Intenso, aqui nós temos esse intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Por que a lei traz a palavra intenso? Porque se não for um sofrimento intenso, pode ser simplesmente um maus-trato. E para saber se era maus-trato ou se é tortura, é a gravidade. Se houver apenas um sofrimento ou um intenso sofrimento. Se for intenso sofrimento, será tortura. Um pai, por exemplo, que bate no filho até quebrar membros, fura um olho ou deixa marcas. Então, nesse caso, será tortura, pois ele tinha o objetivo de aplicar castigo pessoal ou qualquer outra medida de caráter preventivo, não importa. Assim como também uma babá que tortura uma criança, pega um recém-nascido e joga em cima da cama e atira. Então, tudo isso é do item 2, são exemplos desse item 2. A pena, neste caso, é de 2 a 8 anos. Pena de 2 a 8 anos é
a pena nestes casos. Tanto aqui nesse item 2, como no item 1, no inciso 1, como no inciso 2, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Nós temos aqui a reclusão de 2 a 8 anos, tanto no inciso 1 como no inciso 2. Vou voltar aqui, pessoal, só para uma questão muito polêmica que eu já vi num fórum de discussão. Aqui dizem em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui, por exemplo, não entra a questão da homofobia. Não entra, porque a lei ela traz apenas discriminação racial ou religiosa. Homofobia não entra aqui. Continuando, parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Essa aqui é a tortura do agente penitenciário. Tortura do agente penitenciário. Então, será a pena de 2 a 8 anos para quê? Para aquele agente, por exemplo, que submeter pessoa presa ou sujeito a medida de segurança, se for hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Então, qualquer ato não previsto em lei, qual lei? Lei em sentido amplo. Lei de execução penal, Lei 11.404, Regulamento disciplinar prisional. Então, se o agente penitenciário ou o diretor da unidade prisional submete alguém a que ele tem guarda, pessoa presa ou sujeito a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, ele está cometendo por prática de ato que não está previsto na lei ou não resultante de medida legal, portanto, ele estará cometendo tortura. Por exemplo, o preso comete uma falta, o agente, vão pendurar ele na grade ali. Isso está previsto em alguma lei? Não, portanto, é tortura. Não exige aqui que haja intenso sofrimento. Intenso. Aqui é sofrimento físico ou mental. Então, tortura, assédio moral, tudo isso vai ser considerado tortura. Vimos o parágrafo 1º, vamos dando sequência. Só lembrando um caso que aconteceu na mídia, a respeito deste parágrafo 1º, uma medida, um ato não previsto em lei. Aconteceu se eu não lembro o estado, se foi Pará, não lembro. Só lembro que os agentes penitenciários pegaram uma presa do sexo feminino e colocaram numa cela masculina. Todos sabem o que aconteceu. Ela foi submetida a intenso sofrimento e eles foram condenados por tortura, neste caso, parágrafo 1º. Então isso deve ser observado. Neste caso também, a pena para o agente será de reclusão de 2 a 8 anos e demissão imediata. Não necessita ser julgado. O agente, a demissão é automática nesse caso. Então, continuando, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Nós temos aqui os casos de omissão própria e omissão imprópria. No primeiro, evitá-las, nós temos o caso da omissão própria. O indivíduo chegou preso porque cometeu um estupro. Os agentes disseram que iam torturá-los, ou seja, iriam a surra não está, é uma medida, é um ato que não está previsto em lei. Então, os agentes iam cometer tortura. O diretor da unidade prisional não evitou, ele percebeu e não evitou. Então, ele cometeu uma omissão própria, ele omitiu. Então, ele vai responder por tortura, por omissão. Mas há também o caso de que ele não presenciou, mas ele ficou sabendo. Chegou até ele, então, para ele apurar, chegou a notícia que houve a tortura e ele tinha o dever de apurar. Ele não apurou, ele cometeu uma omissão imprópria. Nesses dois casos, tanto da omissão própria quanto da omissão imprópria, ele vai responder
pela pena de tortura e vai receber a pena de detenção, se for condenado, de 1 a 4 anos. Tanto na omissão própria quanto da omissão imprópria, ele responde, então, a pena de detenção de 1 a 4 anos. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. No caso de evitar, pode ser também um inspetor do plantão responsável pelo plantão dos agentes penitenciários, e não somente o diretor da unidade prisional ou um diretor de segurança, entre outros. Parágrafo 3º. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Lá no artigo 129 do Código Penal, nós temos os casos da lesão corporal. Existe a lesão corporal de natureza grave e gravíssima. O parágrafo 1º do artigo 129 fala dos casos de lesão corporal de natureza grave. E no parágrafo 2º fala de lesão corporal de natureza gravíssima. Então, há essa diferença. No caso de natureza grave, eu vou abrir aqui um slide do vídeo de medicina legal. Nós temos aqui a lesão corporal de natureza grave, é aquela que causa debilidade permanente de membro, sentido ou função. Por exemplo, debilidade permanente de um membro, de um braço ou de uma função, a função mastigatória. Então, função excretora, perigo de vida, que é aquele ocasionado quando ocorre coma e coisas assim. Aceleração do parto, no caso do sexo feminino, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Essa lesão corporal de natureza grave. Então, quando acontecer isso, o que ocorre, nós temos aqui a pena de reclusão será de 4 a 10 anos. Mas é de 4 a 10 se for grave ou gravíssima. Ainda há os casos da lesão corporal gravíssima. Aqui na lesão corporal gravíssima, aquela que ocorre em mais de 70% do corpo, perda ou utilização de membro, enfermidade incurável, ele tomou uma surra e ficou com epilepsia pós-traumática, por exemplo. Ainda os casos de aborto, a presa sofreu aborto, incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade permanente, no caso estética. Então, nesses casos de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão é de 4 a 10 anos. Nós vimos anteriormente que todas, exceto aquela de omissão, que era de 1 a 4 anos, a detenção de 1 a 4 anos, que eu estou destacando agora, para a tortura em omissão, essa é de 1 a 4 anos, por omissão. Todas as outras eram de 2 a 8 anos. Aqui se resulta essa tortura, qualquer que seja tortura, resulta ocorre uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão será aumentada, mais 2 anos, de 4 a 10 anos. E se ocorrer a morte, for tortura seguido de morte, aí nós temos o quê? A reclusão de 8 a 16 anos. Reclusão de 8 a 16 anos. Só que eu peço a vocês para tomar cuidado, porque eu não sei qual é a da banca, mas se ela quiser pegar num aspecto, ela pode, porque existe 2 crimes diferentes. Um é a tortura seguido de morte, e a outra é a morte qualificada pela tortura. Nessa tortura que nós estamos estudando, que é a tortura que resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Essa você deve gravar. Mas cuidado, porque a banca, se ela for um pouco covarde, ela pode trazer a situação da morte qualificada pela tortura. Neste caso aqui do parágrafo 3º, o indivíduo queria torturar, queria apenas causar intenso sofrimento físico-mental. Só que ele errou a mão e matou. Foi um crime preterdoloso, qualificado pela morte. Havia dolo, desejo no antecedente e culpa no consequente, crime preterdoloso. Agora, na morte que resulta tortura, ali, ou melhor, na tortura qualificada
na morte qualificada pela tortura, o que acontece é que havia o desejo intenso ali, havia o desejo de torturar, de cortar os pedaços gradativamente. Então eu queria que ele sofresse ali morrendo, morresse sofrendo. Assim é outro crime. Então o que interessa para nós, para a nossa prova, é esse: a tortura qualificada pela morte. Aqui, então, reclusão de 8 a 16 anos. A lei de tortura traz ainda casos de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. 1/6 até 1/3 nos seguintes casos: se o crime é cometido por agente público, então se for um funcionário público, é aumentado ainda. Se for um agente penitenciário, é aumentado ainda de 1/6 até 1/3 da pena. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Se o crime de tortura é cometido contra pessoas então vulneráveis, são as crianças, gestante, portador de deficiência ou pessoas com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, aumenta de 1/6 a 1/3 a pena. E se o crime ainda é cometido mediante sequestro, sequestra-se e comete a tortura, lembra do irmão do Zezé de Camargo? Então a pena ainda é aumentada de 1/6 até 1/3. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo. Como eu falei, a perda do cargo é automática. Função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Você foi condenado? Sua pena era de 2 a 8 anos. Você foi condenado a 8 anos. Então, 16 anos sem poder aí, exercer aquela função. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A pergunta é: ele é imprescritível? Não. A tortura no Brasil prescreve. Ele é somente inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Na lei de tortura, na letra da lei aqui, não há indulto. Não há indulto. Muitos doutrinadores dizem que o indulto também não é possível na tortura. Mas para a nossa prova, que cai a letra da lei, então não consideraremos o indulto. É graça ou anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Salvo, portanto, no caso daquela tortura por omissão, seja omissão própria ou omissão imprópria, o caso, então, ele vai iniciar em regime fechado. Nesse caso de imprópria, pode ser semiaberto, então não necessita ser fechado. Mas os outros casos é regime fechado, é tranca mesmo. Artigo 2º, encerrando já essa lei de tortura, um vídeo apenas. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sobre a jurisdição brasileira. Aqui nós temos um caso de extraterritorialidade. Essa lei, então, aplica-se à lei brasileira, então, se o crime é cometido contra a vítima brasileira, não importando onde seja cometido este crime. Ainda se o agente aquele que cometeu o crime foi encontrado em local sob jurisdição brasileira. Então, esse também será julgado pela lei brasileira, não importando o local do crime. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se o artigo 233 da Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo, ele falava dos casos de tortura contra a criança. Agora vem tudo sendo disciplinado nessa lei de tortura, que é de 1994. Pessoal, nós terminamos aqui esse vídeo. Todo o assunto da lei de tortura.
Portanto, nós faremos mais um vídeo, ou mais de um se for necessário, com algumas questões, com várias questões de concursos públicos que já caíram em concursos anteriores. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.